são os que se juntam a uma forma nominal de outro verbo, ou seja, ao infinitivo, ao gerúndio ou ao particípio, para constituir a voz passiva, os tempos compostos e as locuções verbais. Os principais verbos auxiliares são ter, haver, ser e estar. Vejamos alguns exemplos em frases. Tenho estudado muito esta semana. Tenho é do verbo auxiliar ter. Estudado é particípio passado. O mecânico estava consertando o carro. Estava é do verbo auxiliar estar. Consertando é gerúndio. Então, o verbo auxiliar, como o próprio nome indica, auxilia o verbo principal quando este, por si só, não é suficiente para atribuir sentido completo a uma expressão. O verbo auxiliar acrescenta o sentido de tempo, de modo, o número e a pessoa à forma verbal principal. Agora dê uma pausa no vídeo e resolva o exercício. Sublinhe os verbos ter, haver, ser e estar quando forem verbos auxiliares. Letra A, Jacinto havia chegado naquele momento. B, se não fossem os bombeiros, todos teriam morrido. C, Vitor está lendo o livro. D, somos castigados pelos nossos erros. Aí está o gabarito, confira com as suas respostas e deixe o comentário contando como você se saiu. Primeira conjugação, verbos terminados em A. Exemplo, cantar, brincar, sonhar, falar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Exemplo, prender, vencer, ver, varrer. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Exemplo, exigir, sentir, partir, dormir. Os verbos podem estar em 3 tempos: presente, agora, pretérito ou passado, ontem, futuro, amanhã. O pretérito divide-se em pretérito perfeito, ele brincou muito. Pretérito imperfeito, ele brincava muito. Pretérito mais que perfeito, ele estudara muito. Os modos verbais são indicativo, indicando um fato certo, real, positivo. Exemplo, Bianca sente frio. subjuntivo, indicando fato incerto, duvidoso. Exemplo, talvez ele sinta frio. Imperativo, indica uma ordem ou pedido. O imperativo pode ser afirmativo. Exemplo, Bruna, faça o dever. Negativo, Bruna, não faça o dever. As formas nominais do verbo são infinitivo pessoal, sentar, falar, perder. Gerúndio, sentando, falando, perdendo. Particípio, sentado, falado, perdido. Verbo regular é aquele que não sofre alteração na radical e as terminações seguem o modo de conjugação. Primeira conjugação, verbo andar. Ando, andas, andamos, andais, andam. Segunda conjugação, verbo beber. Bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. Terceira conjugação, verbo sentir. Sinto, sentes, sente, sentimos, sentis, sentem. Bom dia, amores! Hoje vou rever com vocês verbos e falar um pouco também sobre os verbos auxiliares e também sobre a locução verbal. Verbo é a palavra que indica pessoa, número, tempo e ações. Também indica estados e fenômenos da natureza, ou seja, indica aí fenômenos naturais. Já o verbo auxiliar, ele é combinado com as formas nominais. Que formas são essas, professora? Particípio, gerúndio, infinitivo. Então, ele é combinado com essas formas de um verbo principal. Ele constitui a conjugação composta deste, fazendo com que se perca o seu significado próprio. Ele somente auxilia, ele acompanha. Mas tem uma função bem interessante. Eles são responsáveis por indicar tempo, modo, número e a pessoa daquela forma verbal onde ele está inserido, onde ele está sendo aí utilizado. Os verbos auxiliares mais comuns que temos
são ter, haver, ser, estar, querer, ficar, ir. O verbo auxiliar acompanhado de um verbo principal, são dois, verbo auxiliar mais verbo principal, eles formam uma locução verbal. Agora vamos para as atividades. Agora, turmas, vamos para as atividades do caderno. Revisão em ação, temos o número 1. Número 1, leia a frase e faça o que se pede. Há muitas atitudes que podemos adotar no nosso dia a dia. Letra A, qual é o verbo principal desta frase? Letra B, vocês vão falar aí qual é o verbo auxiliar presente nesta frase. Exercício 2, quais são os verbos auxiliares mais comuns? Falei agora na nossa revisão, podem utilizar os dos livros, os exemplos do livro, ok? Número 3, pinte abaixo as locuções verbais das frases. Em seguida, escreva qual é o verbo auxiliar e o principal presente nas mesmas. Letra A temos: já estou sabendo da festa. Circulem, pintem os verbos aí e em seguida coloque qual é qual. Letra B, ele estava jogando futebol. Letra C, eu vou comprar um livro novo. Letra D, o departamento tinha enviado relatório parcial. Letra E, finalizando assim nosso exercício do caderno de hoje, vou estudar bastante hoje. Estudem, viu? Agora é com vocês. Coloquem em prática nos exercícios o que foi revisado hoje. Pausem o vídeo, realizem as atividades e em seguida voltem comigo para a correção. Então, turmas, até daqui a pouco. Dúvidas? Utilizem o livro didático de vocês. Bom, turmas, concluíram aí as nossas atividades de hoje de língua portuguesa. Vamos então para as correções. O exercício 1 disse assim: leia a frase e faça o que se pede. Há muitas atitudes que podemos adotar no nosso dia a dia. Letra A, qual é o verbo principal? Letra B, qual é o verbo auxiliar desta frase? Então, nós temos aqui: há muitas atitudes que podemos adotar no nosso dia a dia. Então, temos aí adotar e podemos. O verbo principal é adotar, algo concreto, adotar. E o verbo auxiliar aqui nós temos podemos, algo aí mais incerto, podemos adotar medidas, né? Adotar no nosso dia a dia. Então, há muitas atitudes que podemos adotar no nosso dia a dia. Então, ficou adotar como o verbo principal e temos podemos como verbo auxiliar. Exercício 2, quais são os verbos auxiliares mais comuns? O livro trouxe para vocês ser, também tinha no livro ter, haver e estar. Quando fiz a revisão, falei outros verbos que você aí, se colocou, pode deixar também. Outros verbos utilizados aí, conjugados, que são bastante utilizados como verbos auxiliares. Número 3. Exercício 3 pediu assim: pinte abaixo as locuções verbais das frases. Em seguida, escreva qual é o verbo auxiliar e o principal presente nas mesmas. Então, eu já coloquei aqui para vocês: estou sabendo, vocês vão colorir na letra A
Estava jogando, vocês vão colorir na letra B. E temos aí o verbo principal e auxiliar. O verbo principal nós temos sabendo e o verbo auxiliar estou. Então, o verbo auxiliar estou, o verbo principal sabendo. Na letra B, nós temos aí, né? Ele estava jogando futebol, vocês vão colorir estava jogando. E o verbo auxiliar é estava. É o verbo auxiliar. Jogando é o verbo principal. Vamos agora para as letras C, D e E. Letra C. A frase é a seguinte: eu vou comprar um livro novo. Temos aí que colorir vou comprar. O verbo auxiliar nós temos vou e o principal comprar. Temos na letra D, o departamento tinha enviado o relatório parcial. Vocês vão colorir tinha enviado. E vão escrever aí o verbo auxiliar. Nós temos tinha. E o verbo principal enviado. Letra E. Vou estudar bastante hoje. Nós temos que colorir vou estudar. E temos como verbo auxiliar vou. E como verbo principal temos estudar. Turmas, então no mais é isso. Hoje finalizo com vocês a nossa aula de língua portuguesa com essa revisão aqui bem tranquila, rápida de verbos auxiliares e locução verbal. Então aqui eu tenho vou comprar, eu tenho uma locução verbal. Tinha enviado, tem uma locução verbal. Vou estudar, também tem uma locução verbal, pois a locução verbal é quando eu tenho em uma única frase verbo auxiliar e verbo principal. Ok, turmas? Então, ó, beijos da professora Luciana Tavares. Tchau, tchau. E até nossa aula de amanhã.